Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia e coloca a sua mãozinha aí, que daqui a pouco nós já vamos para a leitura da palavra de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, abra a sua Bíblia lá e já deixa nesta passagem que nós vamos começando a ler daqui a pouco. O tema da nossa mensagem de hoje é purificação. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, né? Nós temos aprendido, e a cada dia nós aprendemos um pouquinho com o Espírito Santo, como que é o nosso comportamento neste mundo, né? Como que é o nosso comportamento diante de uma sociedade totalmente corrompida e perversa. E aí a palavra de Deus nos ensina que nós temos que viver neste mundo como se não fizesse parte dele. Ou seja, pastor, mas como é que eu posso viver nesse mundo isolado? Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Deus não nos ensina a viver isolado e ser religiosos, viver fazendo acepção de pessoas, ou então nem tocando nas mãos das pessoas por religiosidade. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nos chama a atenção, a palavra de Deus nos chama a atenção para termos cuidado com quem nós nos relacionamos, para que não venhamos nos contaminar através dessas pessoas que não têm compromisso com Deus. Nós temos que ter contato com essas pessoas, profissional, e não passa mais disso. Ou então, se essas pessoas do mundo, o contato deles conosco é assim, falar com eles, mas sempre mantendo uma distância, não ter nenhuma intimidade íntima com esse tipo de gente que não tem comunhão com a palavra de Deus. Nós precisamos manter a distância, conversar com todo mundo, com sabedoria, com discernimento e com vigilância, sermos vigilantes para não deixarmos nos contaminar por pensamentos errados, palavras erradas que essas pessoas tentam colocar na nossa mente, e nós acabamos concordando com os erros delas e nós não concordamos com o erro de ninguém. E é assim que a palavra de Deus nos ensina, para sermos limpos, puros, nos mantermos puros. Quando a palavra chama puro, é separados dessas coisas que não agradam a Deus, em nome de Jesus. Nós sabemos muito bem o que é que desagrada a Deus. A carne, ela trabalha contra a nossa salvação. E nós sabemos, a cada dia a palavra de Deus nos ensina, que a cada dia somos limpos por esta palavra que nós ouvimos. A palavra de Deus, quando nós, como estamos aqui para dar ouvido a ela funciona nas nossas vidas como uma água. E ela vai limpando a sujeira que tem lá no interior do coração. Lá em Hebreus, a palavra de Deus nos ensina que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, e ela penetra na divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir as intenções do coração. O Senhor Jesus também, ele diz que aquilo que entra pela nossa boca não contamina, e sim contamina aquilo que sai. Então nós precisamos fazer igual o salmista Davi, ele fala lá nos Salmos, que ele sempre orava a Deus para que Deus colocasse um guarda, um anjo nos lábios dele, para filtrar as palavras que saíam dos seus lábios, para não sair nenhuma palavra impura que desagradasse o Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Veja, irmãos, que para entrarmos no reino dos céus, não é de qualquer jeito. Para que nós possamos um dia morar no reino dos céus, nós precisamos observar muito bem, guardar a palavra de Deus no nosso coração. Lá no Salmo 119, o salmista diz que ele guardou a palavra de Deus no coração para que ele não pecasse contra o Senhor. Então, a palavra de Deus é o que nos impede de nós avançarmos o farol vermelho, nos impede de nós nos contaminarmos com as coisas do mundo. Amém, igreja? Aqui no capítulo 7, do versículo 1, diz assim, ora, amados, Paulo falando, pois que temos, segundo aos Coríntios, capítulo 7,
Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Como que eu faço isso? Quando a palavra ela se refere temor de Deus, é o respeito que nós temos que ter pelo Todo-Poderoso. E quando estamos observando, guardando a palavra de Deus, nós estamos respeitando ao Senhor. A partir do momento que nós deixamos de ouvir a palavra, ela entra no ouvido e sai no outro. Eu não guardei a palavra do Senhor. Eu ouvi, mas deixei ela embora. Palavra de Deus, quando nós temos essa oportunidade de ouvir, nós temos que ouvir e deixar, dar liberdade para que ela desça para o coração. O lugar da palavra de Deus não é na mente, é no coração, em nome do Senhor Jesus. Quando o nosso coração está cheio da palavra de Deus, nós somos obedientes ao Senhor. E não vamos ser transgressores dos seus mandamentos, não vamos desobedecer os seus mandamentos. Por quê? Porque a própria palavra, que é o próprio Jesus, que é o próprio Espírito Santo, ela não nos impede de fazer a vontade da carne, mas sim a vontade do Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus. Ninguém vazio da palavra de Deus resiste ao pecado. Só vamos resistir ao pecado se estivermos cheios da palavra do Senhor. A palavra é o que limpa, cura e liberta. Nunca se esqueça disso, em nome de Jesus. Por isso que nós temos a prática de vir aos cultos. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus hoje, nesta quinta-feira. Vamos para a nossa casa, vamos cuidar dos nossos afazeres, das nossas correrias. Mas nós temos um compromisso de retornar aqui no domingo para nos enchermos da palavra de Deus novamente. Está em comunhão com a igreja para ouvirmos o que o Espírito Santo tem para nos dizer naquele dia. Ouvimos, recebemos de bom grado e guardamos no nosso coração. Quando sairmos daqui, o que é que eu faço, pastor? Eu vou praticar ela, colocar ela em prática, em nome de Jesus. Não é só para ouvir, não é só para se encher, é para ouvir, se encher dela e praticar. Quando nós estamos praticando, nós nos esvaziamos dela e retornamos à fonte para nos encher dela novamente, em nome de Jesus. Por isso que Deus preparou um local onde a sua igreja se reunisse para se alimentar da sua palavra, porque esta palavra, ela é o alimento da nossa fé, em nome de Jesus. Se nós ficarmos muitos dias ou meses sem nos alimentarmos desta palavra, que é o combustível para a nossa fé, assim como um carro, para que ele possa andar, tem que botar a gasolina, a nossa fé, para que ela se mantenha viva, ela precisa todos os dias ser alimentada pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Não tem como termos vida espiritual sem a palavra de Deus nos nossos corações. Se faltar este combustível para nós, nós nos tornamos pessoas fracas espiritualmente, vazias, vulneráveis ao devorador, ao Satanás, inimigo da nossa alma. E é isso que ele trabalha dia e noite, para enfraquecer as pessoas espiritualmente. Como que ele faz? Coloca preguiça, desânimo, cansaço, para que você não tenha ânimo para ir à fonte, beber desta água da vida. A pessoa tem ânimo para tudo. Ô fulano, vamos ali, vamos. Vamos na igreja. Cara, hoje eu estou cansado, sabe, hoje não dá, eu vou outro dia. Mas se estalar o dedo para ir para qualquer outro lugar, se não for para a igreja, ele não está cansado. É assim que Satanás trabalha.
para impedir que as pessoas se acheguem a cada dia mais próximas de Deus, se firmem com Ele e um dia vão morar no reino dos céus. A função de Satanás é matar, roubar e destruir. A função de Jesus é dar vida e vida com abundância. Por isso que o Evangelho é pregado bem claro, para que todos possam decidir e querer de que lado quer ficar. Só não pode dormir e cochilar. Tem que acordar para ouvir direito a palavra de Deus em nome de Jesus. Se você voltar um pouquinho, não volta não, porque você está, se a sua Bíblia for igual a mim, você vai estar aqui no versículo 6, no capítulo 6 do versículo 14, você já está na mesma página aí? Capítulo 6, versículo 14, não precisa nem virar, se a sua Bíblia não for diferente, você vai virar só a página, voltar um pouquinho atrás. Olhe o que a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que a comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Então, ou seja, aqui no versículo 14, o Paulo estava falando para a igreja de Coríntios o seguinte. Ele fala aqui no 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Esse jugo desigual no começo eu comentei com os irmãos. Nós vivemos no mundo, mas não podemos nos deixar contaminar por nada deste mundo cruel. Nós não podemos nos deixar nos corromper. Então é isso que o Paulo está dizendo, você não tem nenhuma comunhão com não tenha comunhão com essas pessoas infiéis, enganadoras, cobiçosas, soberba, arrogante. Você não é assim, você não pode aceitar estar ao lado de uma pessoa dessa. Isso é jugo desigual, eles são infiéis, nós temos que nos mantermos fiéis, obedientes ao mandamento do Senhor, em nome de Jesus. Isso é que nos mantém limpos, puros, distante da corrupção do mundo, em nome de Jesus. Olha o versículo 15, amados. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Aqui está falando, que comunhão tem Jesus com os demônios? Nenhuma. Então, se não tem comunhão de luz com as trevas, o que é que eu quero de ter intimidade com pessoas das trevas? Temos que conversar com elas por algumas situações. Ou se trabalhamos com ela, o nosso assunto é só profissional, ou então fazer de tudo para trazer esta pessoa para a luz, mas não eu ir para o mundo dela, e sim ela vir para o meu mundo em nome de Jesus, para que entendamos perfeitamente. Amém, amados? Não aceite convite de quem não é de Deus, porque quem não é de Deus vai te levar para o buraco, para o fundo do poço. Mas o cara é meu amigo. Amigo, só Jesus. Aqui na terra nós não temos nenhum amigo. Aqui na terra nós não temos amigo, nós temos colegas. Amigo é Jesus. Não engana, não trai e só quer o nosso bem, em nome de Jesus. Não se engane, porque nesta terra ao qual nós vivemos, você não tem amigo e não tem amiga. Você tem colega que você gosta, você conversa, são colegas. Jesus, ele disse, maldito o homem que confia no homem. Ele também disse que os maiores inimigos nossos são da nossa própria família. Então é da onde você não espera que venha a punhalada nas suas costas. Por quê? Porque é falho, é humano, e nós não podemos confiar. Nós damos um voto, mas não podemos confiar 100% em ninguém, porque o ser humano é falho. Então a vida de um crente é de vigilância 24 horas.
o versículo 15 ainda, e que concórdia entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Ou seja, nenhuma. Existe uma barreira, uma diferença muito grande entre quem obedece a palavra de Deus e quem não obedece, quem não conhece e obedece. E muitas das vezes a pessoa conhece, mas também não obedece, não faz diferença nenhuma. Não é porque alguém ela frequenta uma igreja que ela obedece à palavra de Deus. O que manda é o que está dentro do coração dela, porque quem examina os corações, as intenções do coração é Deus. Então o homem é muito fácil de enganar, com a aparência, com aquele sorrisinho falso no rosto, mas Deus está vendo lá o coração. Então nós não podemos ser falsos a ponto de nos enganar nós mesmos, achando que com essa falsidade nós vamos para os céus. Não, nós vamos para os céus sendo sinceros, autênticos, tendo uma cara só e não duas. Do jeito que eu sou aqui, eu tenho que ser lá, aonde alguém me encontrar, eu sou a mesma pessoa autêntica, não tenho duas caras, sou bem-humorado, porque eu tenho o Espírito Santo comigo, e quem tem o Espírito Santo não anda de cara feia, cara fechada, emburrado, anda alegre, feliz, porque tem motivo para sorrir, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, é a nossa maior riqueza, é o Espírito Santo em nome de Jesus. E o versículo 16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Quem é o templo de Deus? Eu e você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aqui o Paulo ele já está falando de ídolos. Irmãos, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, quando se cita ídolos, está se falando de demônios. Pastor, mas as pessoas que vivem na idolatria, eles servem aos espíritos malignos? Sim, a Bíblia considera todos esses ídolos como demônios. Ah, mas essas pessoas que andam de casa em casa com aquela imagem no braço, ali é considerado um demônio. Elas estão servindo ao demônio achando que estão servindo a Deus, estão enganadas. Aqui o Paulo está dizendo, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Nenhum. Porque vós que sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quando? Quando nós andarmos em fidelidade com a sua palavra, não somos contaminados, estamos puros de coração, então somos chamados povo de Deus, templo de Deus, aonde o Espírito Santo habita em nome do Senhor Jesus. É para isso que Deus chama todos, para ser templo dele, no Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E quando nós somos templo do Espírito Santo, não existe obra de Satanás que venha contra mim e contra você em nome de Jesus. Ele não pode chegar nem perto, porque não existe comunhão de luz com as trevas. Aonde a luz está, as trevas têm que manter longe, tem que ficar bem distante, em nome de Jesus. Veja o quanto é importante entregar a vida para Jesus. Tem que entregar a vida para Jesus, para ser luz. Enquanto a pessoa resiste e não querer vir para a luz, ela vive nas trevas, então não tem comunhão com a luz que é o Senhor Jesus. Para ter comunhão com o Senhor Jesus, tem que estar onde Ele está. Onde é que Jesus habita? Na luz. É onde é que o povo de Deus está? Na luz, aonde Jesus está. Porque foi através do seu sangue que Ele nos colocou nesta posição, aonde Ele está, em nome de Jesus. Coisa linda, coisa maravilhosa. Aí no versículo 17, esse aqui eu acho forte. Pelo que sai do meio deles, é um alerta para o povo de Deus. Se a pessoa está ali no meio, com um pé dentro e outro fora, o Espírito Santo diz: sai do meio deles. Não coloca o outro pé, sai de lá. Olha o restante do versículo. Sai do meio deles e apartai-vos, diz quem? O Senhor. Não é para ficar no meio dessas pessoas, não é para ficar na companhia dessas pessoas. E não toqueis nada imundo, porque são considerados imundos.
e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Quem é que diz? O Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Se vocês se manterem longe do mundo, eu sou o Todo-Poderoso para todos vocês, em nome de Jesus. Sou o Deus de vocês, eu recebo vocês, vocês estão comigo, e eu estou com vocês, em nome de Jesus. Essa passagem aqui é muito linda, irmãos. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 15, abre lá, amados. Evangelho de João capítulo 15, versículo 7 ao 16. Rapidinho. Glória a Deus. Coisa linda. João 15, 7. Amém? Glória a Deus. Aqui é Jesus falando, amados. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Você já tinha lido essa passagem aqui várias vezes, tenho certeza que o Evangelho de João é um evangelho muito lido por todos os crentes. Mas aqui Jesus está dizendo, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem no teu coração, o que é que ele diz? Peça, que eu te concedo em nome de Jesus. No começo, os irmãos lembram muito bem que o lugar da palavra de Deus é onde? No nosso coração. Que é para lá, que é lá no íntimo do coração, aonde Deus olha e vê se ela está lá ou não. E aí Jesus vem aqui no versículo 15, capítulo 15, versículo 7, ele diz, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, ele diz, peça o que você está precisando, e eu vou te conceder. E não tem como ele dizer não, quando esta palavra está no nosso coração, em nome de Jesus. Para que ele possa abrir as portas dos céus, e mandar chuva de bênção em qualquer área, na área espiritual, financeira, profissional, saúde, sentimental, em todas as áreas, para que ele possa liberar a bênção, as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas. A chave para que essas portas se abram é a palavra de Deus no nosso coração, em nome de Jesus. Não tem segredo e não tem mágica nenhuma, simples assim. Se eu guardo, se eu respeito a palavra de Deus, eu guardo, eu obedeço. Jesus já está dizendo o que é que Ele vai fazer por nós. É fácil de entender. E aí no 8 ele diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, versículo 9, também eu amei a vós, permanecei no meu amor. Como que nós permanecemos no amor de Deus? Obedecendo a sua palavra. Se eu estou obedecendo, eu estou amando a Deus em nome de Jesus. Se guardares os meus mandamentos, versículo 10, permanecei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, versículo 11, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, versículo 13, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos, e Jesus fez isso por mim e por você. 14, vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Aí vem o versículo 16, não me escolhestes vós a mim. Olha o que Jesus está falando comigo e com você, irmãos.
Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Nomeei cada um de vocês. Para quê, pastor? Para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir ao Pai, Ele vos conceda no meu nome. E glória a Deus. Jesus está dizendo, não foi vocês que foram atrás de mim, foi eu que te escolhi. E te nomeei para que você siga em frente, dando fruto. Dando frutos de arrependimento, ganhando almas para mim, e você vai seguindo adiante. Coisa mais linda, irmãos. Não me escolhesse vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir ao Pai, tudo vezes tudo, Ele vos conceda. Ele vai conceder, quando esta palavra estiver no nosso coração, em nome de Jesus. Quando a Bíblia cita tudo, é tudo segundo a vontade de Deus. Tudo segundo a vontade de Deus e não a nossa vontade. O que prevalece em todas as situações é a vontade do Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. No versículo 14 de João, só voltar uma página atrás para nós orarmos. Versículo 14 de João, no versículo 21 ao 23, Jesus, ele fala assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos, não sei se os irmãos acharam João 14, é fácil. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Tá? Quais são os mandamentos de Jesus? A sua palavra. Os mandamentos dele é esse, é a sua palavra. E aí ele diz, aquele que guarda a minha palavra, este é o que me ama. E percebe que quando eu estou guardando, eu estou amando? Falei agora há pouco para os irmãos. Quando eu guardo a palavra, eu estou amando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amados. Mas como é que eu amo a Deus que eu não vejo? Guardando a palavra dele. Não precisamos ver Jesus hoje, nós cremos que Ele existe, Ele veio à terra, Ele morreu, ressuscitou, porque está escrito, nós cremos. Por isso nós somos crente, porque nós cremos. Crente é aquele que crê. Nós cremos no Senhor Jesus e cremos que esta palavra é a verdade. E aí ele diz aqui, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, o outro Judas, Senhor, de onde vens que te has de manifestar a nós e não ao mundo? O Judas fez uma pergunta, Jesus responde, no versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. A Bíblia não diz que nós somos morada do Espírito Santo? Então, enquanto nós estivermos guardando a palavra de Deus, obedecendo os seus mandamentos, nós somos morada de Deus, aonde o Espírito Santo habita em nome de Jesus, queridos. E ali, aonde o Espírito Santo está, não tem margem para nenhuma obra das trevas em nome de Jesus. Só se Deus permitir, senão as portas estão fechadas para o diabo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche a sua Bíblia. E agora nós vamos orar em nome